36 pessoas por tentativa de golpe. 4. O presidente João Goulart tentou evitar que os militares Viva assumissem o o poder. amor que derrotou o ódio. Viva o Brasil e viva o povo brasileiro. Sejam muito bem-vindos novamente ao canal, que foi inaugurado algumas semaninhas atrás. Esse é o segundo vídeo. Eu me chamo Yuri Oliveira, sou estudante de licenciatura em História. E dentro dos meus estudos, dos materiais de universidade, enfim, estudos à parte, também montei um material aqui para estar apresentando para vocês com o tema de social-democracia. A gente vai estar discutindo aqui esse tema, tá? Que acredito que seja de extrema importância, né? Para o nosso tempo atual, né, o que vem acontecendo. Então a gente vai estar fazendo aqui uma análise histórica e crítica, né, com o nascimento da social-democracia, né, lutas operárias, ideias revolucionárias, né, a visão marxista também sobre o que diz respeito à ilusão do progresso, né, na social-democracia, o lado sombrio desse progresso, né, e, enfim, a traição na Primeira Guerra, né, o nascimento do comunismo, né, política de compensações, alguns temas que eu pontuei aqui para estar passando para vocês e fazendo também uma breve passagem num vídeo que saiu, se não me engano, no podcast Inteligência LTDA, né, com a participação do Ian Neves. Recomendo demais, quem não conhece, siga Ian Neves no YouTube, no Instagram, nas redes sociais. Onde ele fala abertamente sobre esse tema, né, explicando, né, sobre a social-democracia. E assim, é um podcast com aproximadamente meia hora, né, um resumo no canal do Ian Neves. No canal do Inteligência LTDA você consegue acompanhar na íntegra o que foi essa entrevista, ok? E, bom, de primeira mão, vamos começar, né? E assim, sejam todos bem-vindos ao canal. Quem não conhece já segue, já senta o dedo no like aí, deixe seu comentário no final do vídeo, tá? Comentários bons, positivos, negativos são sempre válidos. E hoje a gente vai mergulhar nesse tema, né, que mencionei para vocês, entender um pouquinho mais sobre a política e a história contemporânea. Mas a gente não vai falar de social-democracia na forma como a maioria conhece, e sim uma perspectiva mais crítica e histórica, tá, baseada em discussões profundas sobre algumas origens e seu papel importante. Tá, ok? O nascimento, né, da social-democracia, que envolve lutas operárias, ideias revolucionárias, bom, é fundamental a gente lembrar que o capitalismo, como a gente conhece, né, nasceu na Europa. E junto com ele veio a miséria e a opressão da classe trabalhadora. Tá? E nesse cenário, né, que surgem as primeiras organizações de operários, tá, que não aceitaram a situação e foram à luta, né, literalmente. Importante a gente frisar, né, as melhorias, né, nas condições de trabalho nessa época não foram um presente do capitalismo, na verdade, em momento nenhum da história, né? E se a gente for parar para analisar, galera, levando como exemplo aí o Brasil, tá? Nenhuma coisa boa, nenhuma conquista para a classe trabalhadora foi um presente do capitalismo, tá? Muito pelo contrário, foi vencido, foi conquistado mediante a luta, a resistência da classe trabalhadora, tá, do proletariado. Então nada disso foi um presente dos capitalistas para os trabalhadores, né? Vamos dar para vocês férias e 13º aqui de presente para vocês, isso não aconteceu, tá? Inclusive férias e 13º foi com base em muita luta, né? Tudo isso foi conquistado, né, com lutas organizadas, com movimentos, né, de trabalhadores. E quem estava lá tentando entender, né, e propor um caminho para a mudança, né, na Europa nessa época, nada mais nada menos que Karl Marx, né? E as primeiras associações, né, de trabalhadores surgiram na Inglaterra e logo se espalharam, né, a primeira internacional que foi criada, né, para unir essa galera. E
e uma luta sem fronteiras, né? Afinal, como dizia Karl Marx, né, os proletariados não têm pátria, né? Porque estão em todos os lugares, todos os países, todas as nações, você vai ter a classe proletariada, principalmente em países onde o capitalismo e o imperialismo é mais forte, né? Dentro dessa internacional, né, havia um consenso de que o capitalismo precisaria ser superado, ok? Galera, é importante a gente frisar também, só um minuto. É importante a gente frisar que as ideias comunistas, quando a gente fala socialistas, enfim, a gente não é contra, tá? A gente não é contra o capitalismo no sentido de reconhecemos que muitas coisas boas vieram através do capitalismo, né? Industrialização, mercados, né? Foram abertas fronteiras, né? Mas a gente entende que o capitalismo ele precisa ser superado, porque já chegou num momento, num certo limite, onde não tem mais como isso dar certo, né? Isso a gente percebe nas grandes cidades. O capitalismo simplesmente ele funciona para dar mais dinheiro aos mais ricos e deixar o pobre, né, no seu devido lugar, o trabalhador no seu devido lugar, né? E é um sistema que hoje vive de especulação e exploração, né? Parte disso a gente percebe nas grandes cidades, que a gente vê muito morador de rua, muita gente sem casa, e a gente vê um excesso gigantesco, né, de imóveis sem serem utilizados, né? Abandonados muitas vezes. Então, assim, a gente tem muita casa sobrando e tem muita gente sem casa, né? Estou dando um exemplo aqui para vocês, tá? E assim, mediante essa época, né, em que surgiu a primeira internacional, né, as discussões sobre fazer isso, né, sobre superar o capitalismo, elas eram intensas. Isso lá já século XVIII. Né? Deveriam formar, né, a classe trabalhadora seus próprios partidos políticos para liderar a revolução, né, ganhando força assim, né, com as massas. E foi assim que em 1863, né, nasceu o Partido Social Democrata da Alemanha, tá? Popularizando o termo social-democrata em oposição à democracia liberal. Beleza? Lembrando que o país social-democrata naquela época não é o mesmo país o mesmo partido que a gente conhece hoje, tá? Com o tempo, né, o marxismo se tornou uma ideologia dominante nesses movimentos. O Partido Social Democrata da Alemanha, inclusive, virou um modelo para outros partidos operários, tá? Mas aí as coisas começam a mudar, né? Mais ou menos ali no final do século XIX, a Alemanha passava por um rápido crescimento industrial, né? E a vida dos trabalhadores aparentemente melhorava, né? Foi nesse contexto, tá, que alguns ideólogos do partido, como Eduardo Bernstein, começaram a argumentar que a revolução já não era mais necessária. Beleza? Para ele, o capitalismo não estava indo para uma grande crise. O socialismo poderia ser alcançado através de disputas parlamentares e reformas graduais. Ok? A famosa frase de Bernstein, né? O movimento é tudo, o objetivo final é nada. Então, assim, quando você tem uma movimentação, quando você tem uma movimentação da classe trabalhadora sem um objetivo final, simplesmente reproduzindo o que o capital lhe dá, então você não tem nada no final. Basicamente é isso que ele quis dizer com essa frase, né? E naquele momento vivia-se muito disso. Como eu falei, houve coisas boas sim que o capitalismo proporcionou, tá? Mudanças boas, né, para a população, gerou emprego, beleza.
mas chega um determinado momento em que ele não consegue mais reproduzir essa benéfica, né? Que ainda assim era exploratória, não deixa de ter esse caráter, né? E assim, resume bem essa frase de Bernstein, né? Essa virada para o foco nas reformas imediatas, entendeu? Que o povo já não aceitava mais essas reformas graduais e tinha muita coisa que precisavam, assim como hoje no Brasil, precisavam de reformas imediatas e não graduais, tá? Um ponto crucial que a gente precisa entender, né? A melhora na qualidade de vida da classe trabalhadora europeia no século XIX, né, foi financiada pela forma significativa, né, pela expansão colonial na África e na Ásia. Então, enquanto o capitalismo melhorava a vida dos trabalhadores, né, na Europa, por outro lado, havia toda a questão de expansão colonial na África, que gerou mortes, dominação, escravidão, né? E isso trouxe essa ilusão na época para os ingleses, os trabalhadores, né, na época, de que a vida estava melhorando. Sim, realmente estava melhorando para eles, mas a troco de quê? Né? Que muitos não sabiam, ou às vezes passavam pano, é que estavam melhorando em troca de exploração na África, de dominação de povos africanos, de violência, de guerra, né? Eu costumo citar um exemplo seguinte, né? Até hoje, se não me engano, a França, acho que é a França, não sei se é a França ou a Itália, mas acho que é a França, né? Que é dita como o país do diamante, sendo que na França não tem uma mina sequer de diamante, né? O que tem de lá foi vindo da África, ok? E assim, a Conferência de Berlim, né, que foi mais ou menos por essa época, em 1884, né, que declarou a África subsaariana, né, como terra de ninguém, deu início a essa corrida por territórios coloniais. Né? E a Alemanha, por exemplo, cometeu o primeiro genocídio do século XX, né? na Namíbia, né? Em 1904, né? Contra a resistência indígena. E isso mostra como o colonialismo financiava diretamente a prosperidade europeia. E assim, essa virada, né, mais dramática, né, porém veio com a Primeira Guerra Mundial. E aí a gente entra nesse ponto da traição da Primeira Guerra Mundial, né? Vou explicar já para vocês. Onde os sociais-democratas eles apoiaram a guerra, tá? Votando a favor dos créditos de guerra, inclusive, tá? O que contradizia todos os princípios internacionalistas, né, da classe trabalhadora. E aí, galera, nesse ponto eu quero voltar a atenção de vocês para o vídeo do Ian Neves, tá? Quero voltar para o vídeo do Ian Neves, nesse trecho onde ele menciona e explica melhor do que ninguém o que foi feito nesse financiamento de crédito e a postura, né, dos sociais-democratas.
acho que esse trecho aqui mostra bastante sobre o que eu quero trazer aqui para vocês, né? Essa contradição, né, de apoiar a guerra e votar a favor, né, dos créditos de guerra, o Partido Social Democrata, né? Na prática, como ele falou, eles colocaram realmente trabalhadores contra trabalhadores, com essa política compensatória, né, mediante as Forças Armadas. E é esse perfil de social-democracia que a gente vê até hoje, por exemplo, no PT, né? Ao ser foi formado o Partido Social Democrata com o intuito de bater de frente com o Partido Social Democrata Liberal. Ok. Mediante 1914, a Primeira Guerra Mundial, a gente teve essa virada de chave que começou a entrar em contradição e começou a ser muito criticado, né? Seja por Lenin, enfim, outros pensadores da época. E, bom, essa decisão foi um divisor de água, né? Basicamente levou figuras como Rosa Luxemburgo, né, Lenin, que o próprio Ian Neves menciona no vídeo, né, a criticarem abertamente a social-democracia, né? Para eles, a política reformista da social-democracia, no fim das contas, mantinha o capitalismo, né? E foi nesse momento que aconteceu a cisão que deu origem ao comunismo histórico, né, cara? E assim, anteriormente, né, anteriormente não, mas como sintoma do capitalismo, né, a gente tem o fascismo, né, cara? E eu costumo dizer, uma fala de João Gomes, né, que brincadeira, não é João Gomes, né, usou dizendo que chamando ele de João Gomes, João Carvalho, né, que é o João Gomes do comunismo aí, que ele diz justamente isso, que a social-democracia ela é a antessala, né, do fascismo, cara. Isso é muito perigoso, né? E assim, a social-democracia, né, depois da derrota da Alemanha na Primeira Guerra, né, uma revolução tem início, né, com trabalhadores formando conselhos, né, assim como na Rússia, temendo uma revolução nos moldes soviéticos, né, os militares alemães colocaram os sociais-democratas no poder, né? A ideia era simples, né? Eles prefeririam os sociais-democratas, né, do que uma revolução popular, né, para preservar a ordem capitalista. E o que os sociais-democratas fizeram nessa época, né? Eles reprimiram ativamente os movimentos revolucionários, financiando milícias para assassinar líderes comunistas como Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht, né, que eram duas lideranças fortes naquela época. E aqui a gente chega num ponto polêmico, né, e importantíssimo, né, a tese de que a social-democracia, através de sua política de compensação, né, inadvertidamente fortaleceu a ascensão do fascismo, né? Lenin, inclusive, chegou a dizer, né, que a social-democracia é a antessala, né, do fascismo. Mas Lenin, na verdade, é a ala moderada do fascismo, né? Como eu acabei de falar para vocês referente a essa citação. E assim, isso porque quando forçados a escolher, né, entre o fascismo e a revolução proletariada, né, os sociais-democratas, historicamente, né, falando, eles escolhem o fascismo para manter a ordem capitalista. Então é aquela coisa também, né, o pensamento, como já dizia Mao Tse-tung, né, é impossível você servir a dois deuses, né? Na verdade, nem Mao Tse-tung, isso é um trecho bíblico, né?
É impossível você servir a dois senhores. Quando você serve a dois senhores, um deles você está enganando, né? E um exemplo claro, né, foi o apoio dos sociais-democratas, né, a Hindenburg, né, contra o candidato comunista nas eleições alemãs de 1932, tá? O que, no fim das contas, abriu caminho para a nomeação de Hitler como chanceler. E isso foi um marco assim, onde basicamente se fincou a estaca, né? No fim das contas, a social-democracia, né, fazendo uma conclusão breve para vocês, ela pode ser vista como uma consequência natural do capitalismo e da luta de classes, tá? Ela é influenciada pela ascensão da pequena burguesia, que com sua propriedade limitada e o medo de perdê-la, né, traz uma ideologia mais vilacente, né, que pode contaminar o movimento dos trabalhadores, tá, e levar a compromissos, né, a crítica central, que é a ação de longo prazo da social-democracia, especialmente na sua política de compensação, tá? Acaba sempre favorecendo o crescimento da extrema-direita, tá? E quando a gente fala de social-democracia, puxando agora para o lado, né, do nosso país, para o lado do Brasil, né, uma crítica aos moldes comunistas, né, a social-democracia, como posso dizer assim, para deixar algo bem claro para vocês, né, a social-democracia não é um caminho para o socialismo, né, e muito menos para o comunismo. Ela é, em sua essência, uma tentativa de maquiar as contradições do capitalismo, tá, enquanto nós, né, comunistas, enfim, ativistas, buscamos a superação radical do sistema capitalista, tá? E a social-democracia, ela se limita a tentar amenizar seus efeitos, mais brutais que sejam, tá? Ela aceita o capitalismo como ele é e propõe reformas que, no máximo, né, ajustam o sistema, tá? Mas nunca o derrubam, tá? Pense nos direitos sociais que tanto celebramos, como o SUS, por exemplo, né? O SUS foi uma conquista gigantesca para o Brasil, né? Ou programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, né? Minha Casa Minha Vida, né? Embora sejam importantes conquistas, né, de luta popular, né, a social-democracia os apresenta como prova de sua eficácia, né? Mas eles não são, na verdade, eles são migalhas, né, distribuídas para conter uma revolta. Então, o que isso quer dizer? Basicamente, essas políticas, né, de transferência de renda, muito como a gente vê hoje no governo Lula, né, é o que eu costumo dizer, principalmente lá nos primeiros anos de governo, né, do Lula, são políticas, são conquistas, né, projetos que são dados como migalhas para calar a população, né, de uma possível revolução, né, ou manifestações ou pressões mais exageradas da classe trabalhadora, né, da classe mais pobre, né, que briga por seus direitos. Então, sempre que existe uma pressão popular, o que a social-democracia faz é distribuir migalhas para manter a classe trabalhadora em seu devido lugar, né? Então, tenta manter o povo dentro das quatro linhas, dentro da lógica do sistema, né? Não deixa de ser projetos paliativos que não atacam a raiz do problema em si, né? Que é a exploração do trabalho e a apropriação privada dos meios de produção. A Constituição de 1988, né? A Constituição Cidadã, por mais que traga avanços, né? E o ápice dessa lógica, ela institucionaliza o estado de bem, né, de bem-estar social dentro dos limites do capitalismo, né, sem questionar sua essência de fato, né? E assim, no Brasil, né, essa armadilha da social-democracia se manifesta de forma ainda mais explícita, né,
nos nossos partidos, por exemplo, né? O PDT, por exemplo, que se filia à Internacional Socialista, né? Se apoia na retórica trabalhista de Vargas, né? Mas na prática o que a gente vê, né? Um partido que apenas, que apesar de algumas propostas progressistas, né, opera dentro da lógica da democracia burguesa, né? E isso não muda, tá? Partidos sociais democratas têm isso em suas veias, né? E sem propor nenhuma ruptura necessária, né, com a ordem capitalista, de fato. O PSDB, né? O PSDB, bom, vamos lá. O exemplo mais gritante da farsa como social-democracia que a gente teve no Brasil, né? No nome ele surgiu, né, como a terceira via, mas rapidamente se consolidou como um partido que, em muitos momentos, adotou políticas abertamente neoliberais, né? Privatizações e ajustes fiscais, né, que só aprofundaram a desigualdade, né? Então, assim, chamar o PSDB de social-democrata é, para a gente, uma piada de muito mau gosto, né? Se representa a direita, né, como ele propõe, que se veste de centro para parecer palatável, né? E mais que serve fielmente aos interesses da burguesia, né? E mais uma vez a história ela se repete, cara. Se a gente parar para analisar os fatos, né, e todo acontecimento no Brasil referente à social-democracia, a gente percebe que mais uma vez a história se repete, né? E ela nos mostra que em momentos de crise, né, a social-democracia muitas vezes atua, né, como um freio para as massas revolucionárias, né? Na Europa a gente viu, né, partidos sociais-democratas que, em vez de apoiar a derrubada do sistema, optaram por salvá-lo, né? Chegando a reprimir violentamente movimentos operários. Lembram do que falamos sobre a República de Weimar, né? E o papel dos sociais-democratas na contenção da revolução, né? E até no financiamento de grupos que atacaram comunistas, né? E essa é uma lição histórica, histórica e dura, né, sobre as prioridades, né, da social-democracia no mundo todo, né? No Brasil, embora não tenhamos visto repressões desse tipo vinda diretamente, tá? Eu digo vinda diretamente de governos sociais-democratas, né, nos moldes europeus, né, a lógica é a mesma, tá? Quando a balança pende para a ruptura social, né, a social-democracia sempre estará ao lado da ordem estabelecida, ou seja, ao lado da ordem burguesa, tá? Ela atua como um amortecedor das tensões sociais. Como eu falei, toda vez que a gente está próximo a uma ruptura, começa-se a distribuir migalhas, a projetos sociais para beneficiar o trabalhador, mas não são, de fato, medidas que mudam radicalmente as bases, né, para que se resolva em si os reais problemas, né, que a gente tem hoje no país. E isso acaba garantindo, né, que a estrutura da classe se mantenha intacta, infelizmente, né? E assim, por que a social-democracia ela não é a nossa resposta, né? Então, assim, para nós comunistas, né, a social-democracia, ela, em vez de ser um caminho para a libertação, ela é um desvio muito perigoso, tá? Ela nos convence de que podemos ter melhorias dentro de um sistema que é inerentemente explorador. Isso nos afasta da verdadeira luta pela transformação radical da sociedade, tá? Então, é uma coisa assim que, se deixar, se a pessoa não tiver alguma instrução, não saber onde está pisando, isso ilude, gente.
Isso ilude de verdade, é o canto da sereia. A social-democracia é o canto da sereia, ok? Então, assim, a gente não pode deixar, né, que a gente se engane, né, com promessas de um capitalismo mais humano. O capitalismo ele é completamente contrário, né, da humanização, né? O capitalismo, em sua essência, né, é a exploração pura, exploração para gerar riquezas. E a social-democracia, ao tentar reformá-lo sem derrubá-lo, né, apenas adia a revolução necessária. Tá? Então, assim, a nossa luta ela é pela superação do capitalismo. Tá? O capitalismo teve seu papel importante na história e hoje ele precisa ser superado. Tá? Pela construção de uma sociedade sem classes, sem exploração, sem opressão, e isso a social-democracia jamais conseguirá nos integrar. Tá? Entregar de forma convicta e que realmente faça diferença, né, para o povo, pro trabalhador, para o proletariado. Enfim, espero que vocês tenham gostado muito desse conteúdo. Preparei com muito carinho, tá, todo esse roteiro, alguns pontos importantes que achei que seria válido estar trazendo aqui para vocês. E reflitam essa ideia da social-democracia, comparando com o que a gente vê hoje, né, acontecendo no governo Lula, nas medidas tomadas, tá? E eu aconselho demais que vejam no canal Inteligência LTDA na íntegra, tá? Essa entrevista com o Ian Neves falando sobre a história da social-democracia lá. Vocês vão ver que vai ser abordado esse tema de forma muito mais detalhada, tá? E o Ian ele explica de forma espetacular, tá bom? Então, galera, se vocês gostaram, deixa o comentário, tá? Deixa o joinha, compartilha, tá? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima. Falou! Jair Bolsonaro e mais 36 pessoas por tentativa de golpe. 4. O presidente João Goulart tentou evitar que os militares E o assumissem o amor poder. que derrotou o ódio. Viva o Brasil e viva o povo brasileiro.